Olá, bem-vindos à quarta aula do trimestre da Escola Dominical. Alguém já se opôs a você no seu ministério? Tema da aula de hoje: a construção do templo enfrentou oposição. Tema atual e um tema que nós vamos tratar para que possamos aprender como lidar com isso. Vamos orar primeiro. Papai, muito obrigado, Deus, porque chegamos até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Completa, Senhor, no nosso coração essa obra de reconstrução também da nossa vida contigo, papai. Que nós possamos entender para que, Senhor, o Senhor tem nos falado através da vida do profeta Neemias, de Esdras também, de Daniel. Deus, completa em nós, Deus, essa obra maravilhosa, para que nós possamos entender sobre o altar do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá, o texto áureo. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Seremos triunfantes em Cristo. A introdução. Deus tem uma vida de vitória para nós. É nele que nós somos mais que vencedores. A pessoa que ganha as coisas, que vive uma vida tranquila, ela é vencedora. Mas ser mais que vencedor é fazer como o apóstolo Paulo, aprender a estar contente em toda e qualquer situação, tanto de escassez como abundância, tanto de fome, frio, nudez. Paulo diz depois assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Você é triunfante em Cristo Jesus. A reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. O altar, centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício e expiação pelo pecado sendo oferecidos ao Senhor. Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução. Irmãos, tem pessoas que só sabem trazer problema para a gente. Elas só veem o lado negativo das coisas. Eu costumo dizer, tem um desenho, né, dos Flintstones, tinha um personagem lá chamado Uruca, e ele ficava assim, ó céu, ó vida, tudo acontece comigo. De repente aquela nuvem em cima dele, aquele raio. Tem pessoa que é assim, irmão. Tem pessoa que se aproxima de você, mas não para te ajudar, para saber das coisas, para poder trazer para você motivo de desânimo. Fuja dessas pessoas, ore por elas, mas não se detenha no mesmo caminho que elas. Amém? Vamos ver lá o que falaram no livro de Esdras. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá, de Jerusalém. Ele continua mais à frente no capítulo 4. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Meu Deus, ele continua dizendo ainda, eles... Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Talvez você esteja enfrentando algumas lutas, porém não desanime, amados. Não olhe para os inimigos e não dê atenção às suas críticas, mas continue a olhar firmemente para Jesus e seja um vencedor. Olha o que fala lá em Hebreus, eu gosto demais dessa passagem. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado aonde? À destra do trono de Deus. Esse é Jesus Cristo, o meu Senhor. Espero que Ele seja o seu Senhor também. Essa aula de hoje traz para nós como devemos vencer a oposição dos inimigos. Como devemos tratar essa situação para que sejamos realmente plenos da unção e da graça do Senhor. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. O povo agora se mostrava animado. Todos que assistiram ao lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Tudo como resultado do despertamento que veio sobre Ciro. Lembra que nós falamos na aula passada e retrasada sobre o mesmo assunto? O despertamento de Deus que veio sobre ele. Foi Deus que fez e usou o rei Ciro, rei da Pérsia. Olha lá em 2 Reis.
até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permaneceu até o dia de hoje. Deus permitiu que o povo fosse para o exílio babilônico. Eu vou lançar um estudo, vou fazer um estudozinho também no nosso canal sobre Nabucodonosor, segundo a palavra de Deus, servo de Deus. Se você quiser saber mais, depois você vai entrar no canal e ver esse estudo, sabe? Sobre Nabucodonosor, quem ele era, o tempo em que ele viveu, qual foi a influência dele no povo e como ele foi usado por Deus para ser chamado de servo do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo agora. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja e ele o faz conforme a palavra de Deus. Ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Ele quer adestrar a igreja porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Você como igreja, você é instrumento da ação de Deus. Olha que legal. Você não é simplesmente membro de uma igreja, irmãos. Hoje em dia nós temos visto isso. Qual igreja que você é? Qual parte você faz no corpo de Cristo? Qual o seu trabalho no corpo de Cristo? Saiba responder isso. Seja um servo fiel no pouco, para que o Senhor te coloque sobre o muito. Havia muita coisa a ser feita. Era necessário contratar pedreiros, carpinteiros, para trabalhar a madeira, assim como Salomão fez no templo dele. Devido à santidade da tarefa, os levitas foram designados para supervisionar os trabalhadores. Meu Deus, que responsabilidade! Ser designado para realmente tomar conta das coisas no templo do Senhor. É uma responsabilidade, amados. E isso, realmente, para que nós possamos entender, vem de Deus para nós. Para o cuidado de Deus, para que a gente possa realmente se manter firme. Vamos falar agora um pouquinho sobre um povo chamado os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Era uma bagunça, irmãos. Por isso eles eram considerados, na época de Jesus, realmente como algo à parte da sociedade. E Jesus vai fazer exatamente o contrário do que a lei, do que as pessoas fariam. Ele foi conversar com aquela mulher samaritana. Por quê? Ele queria alcançar a vida dela. O coração dela era importante para o Senhor. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus, Falando sobre os tributos, que eles iam ocupar a terra, não iam pagar imposto, fazer aquilo outro. Tudo mentira. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída, o templo restaurado, os samaritanos e outros povos das redondezas perturbaram-se. Começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Os trabalhos foram interrompidos por volta de mais ou menos uns 15 anos, até o reinado de Dario, Está escrito na palavra. Olha o que fala em Esdras capítulo 4. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal templo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Rebelde e malvada cidade, irmãos. Irmãos, me permita, mas rebelde e malvada era a atitude do coração deles, em não saber que Deus estava por trás daquilo. É bom ressaltar que a ordem para a reconstrução tinha sido dada por intermédio de Ciro, mas vinha direto do Deus do céu. Eles deveriam ter resistido na força do Senhor. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Olha lá em 2 Reis. Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra, de novo a gente está lendo, para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Havia um propósito de Deus. E esse propósito que precisava ser cumprido. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência e esta maldade dos inimigos dos judeus. Nós vamos ver agora sobre o rei Ezequias e sobre o rei Josafá. Lembra deles? Está lá no livro de Crônicas. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria.
e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Continua ainda. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Mas na frente, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E continua: Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Falamos de duas histórias diferentes, irmãos. Numa em que o Senhor livrou o povo de 185 mil pessoas, lá no rei Ezequias. E Josafá, toma posição, irmão. Fica parado para você ver o livramento que o Senhor vai te dar. É reconhecimento de quem é. O rei Senaqueribe afrontou, desafiou o exército, desafiou o povo a respeito de Deus. E o que Deus fez? Deus mostrou para ele: eu sou Deus nessa terra. Eu é que faço e deixo de fazer quando eu quero. E Josafá, Deus disse para ele: não vai na sua força, para e vê só o livramento que eu vou te dar. Amém? Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Quando as suas forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. E olha o que Deus falou sobre ele lá no livro de Zacarias. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O outro personagem também, Josué, o sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. E olha que Zacarias também fala sobre ele. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Os judeus, irmãos, tinham voltado do cativeiro para construir o templo. Sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nunca deixemos que as pessoas que vêm tentar nos atrapalhar consigam êxito naquilo que Deus colocou no nosso coração. Não se deixe dominar pelo desânimo. É uma das armas que Satanás eficazmente usa contra os eleitos de Deus e muitas vezes usa aqueles que estão ao nosso redor com palavras enganadoras. Vamos lá para aquele momento nosso? Momento você? É você e Deus agora. O que tem desanimado o seu coração? O que tem feito você parar de lutar por aqueles sonhos que Deus tem plantado na sua vida? Você precisa entender quem você é no reino de Deus. Você precisa despertar dentro de você esse fogo para que ele fique continuamente aceso dentro de você. Amém? Faça isso, você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, quando você descobrir quem você é e o que você pode em Cristo Jesus. Como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Conclusão. Está aí o mapinha lá da cidade onde estava Samaria. Depois que Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, este servo do Senhor sofreu forte oposição por Sambalate, Gesem e Tobias. Sambalate era governador de Samaria. Assim como Esdras, Neemias, Josias e tantos outros, vamos clamar pelas misericórdias de Deus de novo sobre os nossos corações, restaurando o nosso altar. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa realmente resplandecer o rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti a cada dia. Que o Senhor maravilhoso sobre você levante o seu rosto e te dê a paz todos os dias. Amém? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, veja, assista lá o material exclusivo que nós temos e compartilhe com as pessoas isso. Mas compartilhe também a boa nova do Evangelho. Isso sim faz de você um vencedor. Até a próxima e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.